pessoal, tudo bem? Então, ontem foi terça-feira, dia 1º, e como todos vocês sabem, eu sempre às terças-feiras, eu sempre faço aquele nosso encontro às terças-feiras. Bem, ontem foi um dia memorável. Qualquer coisa que eu fizesse ontem não teria absolutamente nenhuma relevância diante do fato histórico do qual fomos brindados ontem, com a subida ao poder do presidente Bolsonaro, com toda a pompa e circunstância, essa retomada democrática do país, enfim, todas aquelas coisas que vocês ouviram ontem, assistiram em todas as mídias, hoje pela manhã todos os jornais fazendo todos os comentários, enfim, mas aconteceu um fato significante ontem, que, claro, algumas pessoas perceberam, né? Eu tive não sei, não foi a primazia, não. Mas eu tão logo observei o fato, eu fiz uma postagem na minha página no Facebook e, obviamente, as pessoas vieram todas elas com a mesma sensação e com a mesma observação de um fato que aconteceu significativamente na posse dos ministros. Primeiro, todos eles utilizam a mão direita. Nenhuma menção a quem é canhoto, pelo amor de Deus, tá? Mas todos eles assinaram os seus termos de posse, né? Seguido pelo presidente, a subscrição da sua posse, com uma caneta esferográfica. Caneta esferográfica, essa que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Pois muito bem. O que acontece historicamente, dentro da conjuntura histórica, o que tem a ver essa questão da assinatura e da escrita? Se você for fazer uma análise crítica e conjuntural da história da escrita no mundo, você vai perceber que ela está vinculada a várias situações em nossas vidas. Por exemplo, você vai fazer um registro histórico de um fato. Então você usa alguns elementos, alguns símbolos, né? Ou uma escritura pictográfica, uma escritura ideográfica, hieroglífica, petroglífica. Faz o que você imaginar, a escrita tem um papel importante neste registro. Esse registro basicamente define dois momentos, o antes e o depois. Certo? O que tem além dessa questão do registro? Tem também aquelas pessoas que querem contar, que também não deixa de ser um registro, que querem contar as suas próprias histórias. Essas suas próprias histórias podem conter algum elemento ficcionado, romanceado, um conto, ou mesmo esses dados escritos podem expressar alguma coisa que vai pelo seu sentimento. Um poema, uma poesia, né? Diferenciando poema e poesia. Uma poesia é uma mulher muito bem trajada, bonita, elegante, encantadora, com todos os requintes. E um poema é uma mulher nua. Basicamente essa é em termos expressivos. As duas coisas são bonitas, as duas coisas são lindas e encantadoras. Só que a poesia exige de você um outro grau de interpretação, um outro grau de intenção. E a poesia é, obviamente, escrita. Tá? Para que ela tenha para que essa transferência de informação se dê, ela precisa ser escrita. Então, a escrita veio, obviamente, para marcar isso de uma maneira muito significante na história da humanidade. O homem deu um salto, a humanidade deu um salto significante a partir do desenvolvimento da escrita, a partir da evolução da escrita. Só que existe algo muito importante no que se refere ao registro com a escrita, que é a assinatura. A assinatura, ela tem um outro caráter. A assinatura, ela tem um compromisso. É algo que você, através da sua expressão gráfica, seu nome, você escreve seu nome, sua assinatura, né? Você se compromete com aquilo que está
apontado naquele documento. Eu, por exemplo, eu faço prescrição de medicamento fitoterápico. Então eu me responsabilizo no momento em que eu dou a minha assinatura no final do meu receituário e entrego aquele documento a um paciente, aquilo tem tamanha responsabilidade e fé que a pessoa que tomar aquilo em suas mãos vai verificar, não, eu vou fazer o que está escrito aqui com absoluta e total confiança, porque ele está firmado, está assinado. Você, por exemplo, que recebeu o seu título na academia, durante muitos anos da sua vida, durante alguns anos da sua vida, você passou estudando, você passou fazendo a sua formação acadêmica e você vem se tornando um profissional, um engenheiro, um médico, um administrador, um economista, um advogado. Ele vem ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, ele vem construindo a sua cátedra. Entretanto, ele se torna um engenheiro, um médico, um advogado, no momento em que o reitor da universidade assina o seu certificado. Ele dá conta de que você, a partir daquele momento, deixou de ser um acadêmico e passou a ser um profissional. Isso é um marco divisório na história, na assinatura. Então a escrita tem esse papel, a assinatura tem esse papel e tem essa fundamentação. Ontem nós tivemos uma cerimônia, que foi a cerimônia de posse, e eu percebi que o chefe do cerimonial tirou do seu bolso uma caneta, e parece que teve um pouquinho de confusão ali na hora, mas aí o presidente tirou uma outra caneta do seu bolso. Eu não sei se houve alguma troca ali no momento, de uma caneta de um pela outra, enfim, mas eu sei que foi utilizada uma caneta esferográfica. Eu notifiquei essa caneta esferográfica na minha linha no Facebook. Só que essa caneta esferográfica não precisa de propaganda, tá? Todos vocês sabem do que eu estou falando. Como esse vídeo vai subir você está assistindo esse vídeo no YouTube, existem algumas regras rígidas para você fazer estou fazendo um vídeo como esse, das informações ali contidas, para que isso não se configure em algo como algo promocional ou de propaganda, mesmo porque a caneta, né, a esferográfica utilizada pelo presidente e pelos então ministros empossados naquele momento, essa caneta evidentemente não precisa de propaganda. Tá? Ela já não tem mais. Você não precisa dizer para as pessoas o que é aquele produto, para que ele serve e quais são as suas vantagens. Todos vocês conhecem. Tá? Basta apenas um trabalho institucional para você vincular o produto a uma marca. Tá certo? Isso é feito dentro do marketing. Todos vocês têm produtos hoje que você não tem necessidade nenhuma de dizer para que eles servem. Eles são absolutamente, popularmente conhecidos. Mas o que é que tem este produto de tão especial? Se vocês forem pegar a história, o conceito primário da esferografia se baseou, dizem alguns historiadores, existe uma controvérsia nisso, como eu não sou historiador, eu apenas estou replicando um dado que eu assimilei em documento de fonte primária, presta atenção. Tá? Então eu estou dando um certo grau de confiança de que Leonardo da Vinci, quando inventou o rolamento, tá? Rolamento, você sabe o que é rolamento, esse princípio da esfera rolando sobre uma superfície deu origem ao processo de escrita utilizando a esfera. Tá? Então o conceito da caneta esferográfica data de 1888 e quem foi o precursor desse processo foi o nome de John Loyd. John Loyd desenvolveu essa caneta, desenvolveu esse princípio, né? Agora deixa eu desligar o telefone aqui. Desenvolveu esse princípio para utilizar uma caneta para marcar couro. Então, quando fala marcar, significa que antes aquela peça de couro, o seu formato, ela não tinha absolutamente nenhuma serventia. A partir do momento que você marca, que você coloca uma marca e vai começar a fazer o corte, significa que a partir de então, aquela marca feita com um instrumento gráfico passa a ser outra coisa a partir daquele momento.
Eu, por exemplo, adoro carpintaria e marcenaria. Então eu ando sempre com a minha canetinha no meu estojo ou na orelha, como vocês estão vendo aqui. Então, toda vez que você vai cortar, esquadrinhar, posicionar a caneta, estará sempre à mão para que a gente faça um traço, um corte, uma dimensão. Porque a partir daquele traço, daquele ponto, as coisas são diferentes a partir dali. São outras coisas a partir dali. Pois muito bem. Em 1930, o Laszlo Birol, tá? Aí ele produziu uma caneta mesmo. Uma caneta já com esse caráter. Vocês estão vendo agora uma propaganda aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso. Tá vendo, né? Então, como era que se divulgava agora? Ó, uma caneta esferográfica, agora falando sobre ela. Mas foi um cara, eu vou dar o nome dele aqui, depois vocês vão entender porque que eu estou falando isso aqui. Marcel Bich. Marcel Bich. B-I-C-H. Em 1945, aí sim, aí ele desenvolveu uma técnica para a produção comercial em larga escala desse produto. E qualquer nome com fabricante certamente não é mera coincidência. Daí para frente, todos são histórias. Bem, qual é o símbolo de um instrumento como esse em termos estratégicos, em termos conjunturais? Tá? Por que talvez os termos de posse não foi assinado com uma caneta mais sofisticada, uma caneta tinteiro, uma caneta folhada a ouro, não. Foi com uma caneta de plástico com bico, uma ponta esferográfica, ainda com aquela pontinha. Eu sempre falo que se você der uma caneta esferográfica com a tampinha, lembre-se que ela vai para outra dimensão, ela vai sumir da sua vida. Todas as pessoas que pegam uma caneta com tampinha, parece que tem um desejo incontido de se apropriar dessa caneta. É gozado isso. Eu sempre disse, você vai emprestar a caneta para mim, empresta sem tampinha. Porque se tiver sem tampinha, ele não sabe o que fazer com isso. Porque pode se manchar, pode se borrar, todo. Se você dá com tampinha, ele vai proteger e vai... Tá bom? Não estou chamando ninguém desonesto por essa atitude. Mas é algo que acontece com, pelo menos se não com todos, acontece comigo. Tá? Então, eu me sinto profundamente tentado a me apropriar de canetas esferográficas. Tanto é que tenho um montão aqui no meu pote. Essa em particular eu gosto muito, que é uma de 1,6 milímetros, uma escrita grossa e tudo mais. Tá, mas o que eu quero voltar à minha conversa? É o fato de que este produto está na mão de todas as pessoas da nossa nação. Este produto, ele é um produto eminentemente popular. Por isso, no começo da minha fala, eu falei que isso aqui não precisa de propaganda. Preciso dizer quem fabrica, quem é o fabricante, quais são as suas vantagens, quais são as suas qualidades, quais são os seus benefícios. Ninguém precisa disso. Todos vocês carregam um produto como esse aqui. Se não tem agora, provavelmente já o manuseou. Esse aqui, por exemplo, é um produto que tem que ser utilizado para você fazer a sua prova. A sua prova no vestibular, para você preencher, precisa de um instrumento como esse aqui. Tá? Todos carregam um instrumento como esse. Seja rico, seja pobre, seja homem, mulher, negro, branco, amarelo, vermelho, japonês ou índio. Todos têm acesso a um produto como esse. Então eu entendo, ou entendi talvez, que aquele gesto da assinatura, da posse dos ministros, que são as pessoas que formam o time que irá administrar o nosso país daqui para frente, nos disse que eles vão utilizar os mesmos instrumentos, os mesmos instrumentos que nós que estamos aqui do lado de fora, do lado de fora do palácio, vão utilizar instrumentos o mais simples possível e vão agir de forma absolutamente transparente, absolutamente de maneira cristalina, para que a gente tenha a expectativa. Todo mundo às vezes pergunta, mas você... Não, eu tenho uma expectativa positiva, eu estou torcendo para que dê certo. Fico muito triste das pessoas que ainda, por um ato de estupidez, né? Por um ato eu acho que é de perversidade, né? Ainda torce para que as coisas deem errado. Né?
para dizer depois, eu avisei que ia dar errado. Em vez de torcer para que as coisas deem certo, né? E continuar. Se der certo, vai dar certo para todo mundo. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. Né? Então essa é uma verdade. Mas voltando a esse gesto de simplicidade, eu acho que este símbolo representou e irá representar a simplicidade com que esse grupo de trabalho irá gerir os ditames da nação. Tá? A cerimônia ontem foi uma cerimônia lindíssima, caiu por terra definitivamente, caiu por terra definitivamente o machismo, o feminismo, ou coisa que o valha. A primeira-dama fez um discurso, sabe, sem dizer uma palavra sequer, verbalizar nenhuma palavra sequer, nos encantou e nos emocionou a todos. Eu tenho certeza disso. Se você não se emocionou, provavelmente você deve ter olhado com admiração aquela senhora, e será, sem dúvida nenhuma, a mulher que vai acompanhar o presidente nos próximos 4 anos. E vamos torcer para que as coisas deem certo. Vamos torcer para que tudo isso possa ser feito de forma simples, utilizando que as coisas possam acontecer utilizando uma caneta esferográfica. Tá bom, então? Deixo a vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!